Pergunta 1. Na sociedade primitiva, o pensamento do homem estava sob o domínio das representações religiosas, que relacionavam a organização da sociedade, a ordem da vida social e o destino dos indivíduos a forças sobrenaturais. Assinale a alternativa correta em relação a qual teoria representa o pensamento da época em relação ao processo saúde-doença. A teoria da unicausalidade. B. Teoria mística. C. Teoria da multicausalidade. D. Teoria miasmática. E teoria da bacteriologia. User. Claude. Com base na pergunta apresentada, a resposta correta é B. Teoria mística. Vou explicar por que está a alternativa correta e fornecer mais contexto sobre o tema. Explicação da resposta correta. A teoria mística corresponde exatamente à descrição fornecida na pergunta sobre as sociedades primitivas. Esta teoria caracteriza-se por domínio das representações religiosas, atribuição da organização social e do destino individual a forças sobrenaturais, explicação do processo saúde e doença através de elementos místicos e espirituais. Contexto histórico. Na história da compreensão humana sobre saúde e doença, a teoria mística representa um dos primeiros estágios de entendimento. Algumas características importantes desta teoria incluem: causas sobrenaturais. Doenças eram vistas como punições divinas, maldições ou resultado da ação de espíritos malignos. Práticas de cura. Envolviam rituais, sacrifícios, orações e o uso de amuletos para aplacar divindades ou espíritos. Papel dos curandeiros. Xamãs, feiticeiros e sacerdotes eram os intermediários entre o mundo natural e sobrenatural. Evolução do pensamento sobre saúde e doença. Para contextualizar melhor, é útil entender como o pensamento sobre saúde e doença evoluiu ao longo do tempo. Teoria mística, sociedades primitivas. Teoria miasmática, Idade Média até século XIX. Teoria da unicausalidade, final do século XIX. Teoria da multicausalidade, século XX. Abordagens contemporâneas, integração de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Outras teorias mencionadas na questão. Teoria da unicausalidade surgiu com a descoberta dos micro-organismos, atribuindo cada doença a um agente etiológico específico. Teoria da multicausalidade considera múltiplos fatores na origem das doenças, incluindo aspectos ambientais e sociais. Teoria miasmática atribuía doenças a miasmas, vapores nocivos originários de matéria orgânica em decomposição. Teoria da bacteriologia, parte da teoria da unicausalidade, focada especificamente no papel das bactérias como agentes causadores de doenças. Conclusão. A teoria mística, portanto, representa o pensamento das sociedades primitivas sobre o processo saúde e da doença, caracterizado pela forte influência de crenças religiosas e sobrenaturais. Este entendimento formou a base para as práticas de saúde e cura nessas sociedades, antes do desenvolvimento de abordagens mais científicas e empíricas. Pergunta 2. Em relação ao período pré-patogênico em História Natural das Doenças, HND, de uma doença, a primeira tarefa é buscar identificar os vários aspectos que podem estar relacionados à sua ocorrência, isto é, a sua determinação, agente, S, etiológico, S, condições predisponentes, facilitadoras, protetoras. Assinale a alternativa incorreta. A. Os vários aspectos casualmente relacionados à doença no modelo de HND estão organizados, para fins propedêuticos, em 3 grupos: agente, hospedeiro e meio. B. O período pré-patogênico refere-se ao momento em que a doença já está instalada em indivíduos e populações. C. A prevenção primária deve ser realizada no período pré-patogênico. D. Neste período,
A promoção da saúde é realizada em ações que visam difundir as principais estratégias de evitar uma doença. E a proteção específica é uma medida realizada no período pré-patogênico. Nesta fase, colocar-se em prática os conceitos do nível anterior. User. Claude. Com base na pergunta apresentada, a alternativa incorreta é B. O período pré-patogênico refere-se ao momento em que a doença já está instalada em indivíduos e populações. Vou explicar por que esta alternativa está incorreta e fornecer mais informações sobre o tema da história natural das doenças, HND, e o período pré-patogênico. Explicação da alternativa incorreta. A afirmação na alternativa B está errada porque o período pré-patogênico é, por definição, o período antes da instalação da doença. Ele se refere à fase em que os fatores de risco e as condições que podem levar ao desenvolvimento da doença estão presentes, mas a doença ainda não se manifestou. Período pré-patogênico na história natural das doenças. O período pré-patogênico é caracterizado por ausência de sintomas. A doença ainda não se manifestou clinicamente. Interação de fatores. Há uma interação entre o agente potencial da doença, o hospedeiro suscetível e o ambiente. Oportunidade de prevenção. É o momento ideal para implementar medidas de prevenção primária. Componentes da história natural das doenças. A HND geralmente é dividida em dois períodos principais. Período pré-patogênico, antes da doença se manifestar. Período patogênico, após o início da doença, que inclui fase subclínica, sem sintomas aparentes. Fase clínica, com sintomas manifestos. Desfecho, recuperação, cronicidade ou óbito. Análise das outras alternativas. A correta. Os fatores relacionados à doença no modelo HND são agrupados em agente, hospedeiro e meio. C correta. A prevenção primária é, de fato, realizada no período pré-patogênico. D correta. A promoção da saúde no período pré-patogênico inclui ações educativas e de difusão de estratégias preventivas. E correta. A proteção específica é uma medida de prevenção primária realizada no período pré-patogênico. Importância do período pré-patogênico. O entendimento do período pré-patogênico é crucial para prevenção eficaz. Permite a implementação de medidas preventivas antes do início da doença. Identificação de fatores de risco. Ajuda a reconhecer e modificar condições que predispõem à doença. Planejamento em saúde pública. Fornece base para estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças. Conclusão. O período pré-patogênico é uma fase crítica na história natural das doenças, caracterizada pela ausência da doença, mas com a presença de fatores que podem levar ao seu desenvolvimento. É neste período que as ações de prevenção primária, incluindo promoção da saúde e proteção específica, são mais eficazes para evitar o surgimento de doenças em indivíduos e populações. Pergunta 3. As medidas de diagnóstico precoce e de tratamento imediato, como o próprio nome indica, devem detectar, o mais rapidamente possível, os processos patogênicos já instalados. Assim, mesmo antes de um agravo em curso cruzar o horizonte clínico, já é possível, em muitos casos, diagnosticá-lo e adotar medidas protetoras para os indivíduos afetados e para terceiros. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta. Há exemplos de ações de diagnóstico precoce, por exemplo, são os rastreamentos ou screenings. B. Realização de exame bacterioscópico de escarro nos chamados sintomáticos respiratórios visando diagnosticar precocemente a tuberculose pulmonar. C. Essa medida favorece não apenas a evolução clínica do indivíduo infectado, precocemente diagnosticado, e tratado como também a sua comunidade. D. A prevenção de agravos entre os indivíduos e as comunidades, como o exame de Papanicolau entre mulheres sexualmente ativas compreendem este nível.
E um dos objetivos é conseguir que as limitações impostas pela condição provocada pelo adoecimento ou pelo agravo prejudiquem, o mínimo possível, o cotidiano das pessoas. User. Claude. Com base nas informações fornecidas e no contexto do diagnóstico precoce e tratamento imediato, a alternativa incorreta é D. A prevenção de agravos entre os indivíduos e as comunidades, como o exame de Papanicolau entre mulheres sexualmente ativas, compreendem este nível. Vou explicar por que esta alternativa está incorreta e fornecer mais informações sobre o tema. Explicação da alternativa incorreta. A alternativa A está incorreta porque o exame de Papanicolau é, de fato, um exemplo de diagnóstico precoce, mas a afirmação confunde os níveis de prevenção. A prevenção de agravos é um termo mais amplo que inclui medidas de prevenção primária, enquanto o diagnóstico precoce e tratamento imediato fazem parte da prevenção secundária. Níveis de prevenção em saúde. Para entender melhor o contexto, é importante revisar os níveis de prevenção. Prevenção primária visa evitar a ocorrência da doença. Exemplo: vacinação, educação em saúde. Prevenção secundária inclui diagnóstico precoce e tratamento imediato. Exemplo: rastreamentos, como o exame de Papanicolau. Prevenção terciária visa limitar o dano e evitar sequelas. Exemplo: reabilitação após um AVC. Prevenção quaternária evita ou atenua o excesso de intervencionismo médico. Exemplo: evitar exames desnecessários. Análise das outras alternativas. A correta: rastreamentos, screenings, são exemplos típicos de diagnóstico precoce. B correta: o exame de escarro em sintomáticos respiratórios é um exemplo de diagnóstico precoce para tuberculose. C correta: o diagnóstico precoce beneficia tanto o indivíduo quanto a comunidade, especialmente em doenças transmissíveis. E correta: um dos objetivos do diagnóstico precoce e tratamento imediato é minimizar o impacto da doença na vida do indivíduo. Importância do diagnóstico precoce e tratamento imediato. Estas medidas são cruciais por várias razões. Melhor prognóstico. Aumenta as chances de cura ou controle efetivo da doença. Redução de complicações. Evita o agravamento da condição. Diminuição da mortalidade, especialmente importante em doenças como câncer. Controle de doenças transmissíveis. Reduz a propagação na comunidade. Economia de recursos. Tratamentos precoces geralmente são menos custosos que intervenções tardias. O exame de Papanicolau como exemplo. O exame de Papanicolau é um excelente exemplo de diagnóstico precoce. Objetivo: detectar lesões precursoras do câncer de colo do útero. Público-alvo: mulheres sexualmente ativas. Eficácia: reduz significativamente a mortalidade por câncer cervical quando realizado regularmente. Nível de prevenção: prevenção secundária, diagnóstico precoce. Conclusão: o diagnóstico precoce e o tratamento imediato são componentes essenciais da prevenção secundária em saúde. Eles visam identificar e tratar doenças em seus estágios iniciais, antes que se tornem mais graves ou difíceis de tratar. Embora o exame de Papanicolau seja um exemplo deste nível de prevenção, é importante distinguir entre os diferentes níveis de prevenção e suas respectivas estratégias para uma compreensão completa e aplicação eficaz dos princípios de saúde pública. Pergunta 4. Um dos princípios da nova promoção da saúde, o conceito de saúde, é que esta deve ser entendida como o bem-estar físico, mental, social e espiritual, dizendo respeito não a grupos de riscos, mas à população como um todo, e não apenas a questões médicas, mas a necessidades relacionadas ao dia a dia dessas populações. Com base nessa informação, assinale a terminologia que corresponde a este conceito. A intersetorialidade. B. Participação social. C. Ações multiestratégicas. D. Sustentabilidade. E concepção holística de saúde. User. Claude. Com base na informação fornecida, a terminologia que melhor corresponde ao conceito descrito é e concepção holística de saúde. Vou explicar por que esta é a resposta correta e fornecer mais contexto sobre o conceito e sua importância na promoção da saúde. Explicação da resposta correta. A concepção holística de saúde é a terminologia que melhor se alinha com a descrição fornecida porque abrange múltiplos aspectos do bem-estar físico, mental, social e espiritual.
Considera a saúde da população como um todo, não apenas grupos de risco. Vai além das questões puramente médicas, incluindo necessidades cotidianas. Concepção holística de saúde. Esta abordagem entende a saúde de forma integral e multidimensional. Visão ampla. Considera o indivíduo em sua totalidade, não apenas a ausência de doença. Interdependência. Reconhece a interconexão entre diferentes aspectos da vida e saúde. Contextualização. Leva em conta o ambiente social, cultural e econômico do indivíduo. Importância na nova promoção da saúde. A concepção holística é fundamental para a nova abordagem de promoção da saúde porque foco na prevenção. Enfatiza a manutenção do bem-estar, não apenas o tratamento de doenças. Empoderamento. Encoraja as pessoas a assumirem responsabilidade por sua própria saúde. Abordagem integrada. Promove a colaboração entre diferentes setores da sociedade. Equidade. Considera as necessidades de toda a população, não apenas de grupos específicos. Análise das outras alternativas. A intersetorialidade. Refere-se à cooperação entre diferentes setores para promover saúde, mas não abrange a definição completa de saúde. B. Participação social. Importante na promoção da saúde, mas não define o conceito de saúde em si. C. Ações multiestratégicas. Descreve a abordagem para implementar programas de saúde, não o conceito de saúde. D. Sustentabilidade. Relaciona-se à continuidade e viabilidade a longo prazo das ações de saúde, não à definição de saúde. Evolução do conceito de saúde. É importante entender como o conceito de saúde evoluiu. Modelo biomédico. Focava apenas na ausência de doença. Definição da OMS, 1948. Estado de completo bem-estar físico, mental e social. Carta de Ottawa, 1986. Ampliou o conceito, incluindo recursos sociais e pessoais. Concepção holística. Incorpora aspectos espirituais e cotidianos, além dos já mencionados. Implicações práticas. A adoção de uma concepção holística de saúde tem várias implicações. Políticas públicas. Desenvolvimento de políticas que abordem múltiplos determinantes de saúde. Educação em saúde. Promoção de uma compreensão mais ampla de bem-estar. Prática clínica. Abordagem mais integrada e centrada no paciente. Pesquisa em saúde. Estudos que consideram fatores sociais, ambientais e psicológicos. Conclusão. A concepção holística de saúde representa uma mudança significativa na forma como entendemos e abordamos a saúde. Ao reconhecer a complexidade e interconexão dos vários aspectos da vida humana, esta abordagem promove uma visão mais completa e eficaz de promoção da saúde, alinhada com os princípios da nova promoção da saúde mencionados na questão. Pergunta 5. Um dos 7 aspectos mais relevantes da proposta no conceito de nova promoção da saúde é o empoderamento, traduzido do inglês empowerment. De acordo com os conceitos apreendidos, assinale a alternativa a seguir que define este conceito. A. Se trata da ideia de que é preciso que os indivíduos tenham um efetivo poder para transformar as diversas situações sociais que restringem ou ameaçam a sua saúde, o que remete a questões como direitos de cidadania. B. É a articulação de diferentes setores da atividade social, envolvendo ações de legislação, tributação e controle fiscal, educação, habitação, serviço social, cuidados primários em saúde. C. Diz respeito, de um lado, à necessidade de que as políticas de promoção de saúde estejam, sinergicamente, articuladas com o princípio de desenvolvimento econômico sustentado. D. É o elenco das disciplinas a serem envolvidas e o papel de cada uma delas nessa tarefa que não estão dados a priori, mas dependem dos processos políticos concretos em que se busca construir. E assumir a necessidade de que diferentes conhecimentos e ações de várias naturezas sejam chamados a contribuir para as melhores formas de interferir nos processos de saúde e doença. User. Claude. A alternativa correta que define o conceito de empoderamento, empowerment, no contexto da nova promoção da saúde é: A. Se trata da ideia de que é preciso que os indivíduos tenham um efetivo poder para transformar as diversas situações sociais que restringem ou ameaçam a sua saúde, o que remete a questões como direitos de cidadania. Vamos explorar este conceito em mais detalhes e entender sua importância na nova promoção da saúde. Explicação do empoderamento na promoção da saúde. O empoderamento é um conceito fundamental que
Dá aos indivíduos e comunidades o poder de agir sobre sua própria saúde. Reconhece que as pessoas são capazes de identificar e resolver problemas que afetam sua saúde. Promove a autonomia e a capacidade de tomar decisões informadas sobre saúde. Está intimamente ligado à noção de participação social e cidadania ativa. Características do empoderamento. Capacitação. Fornece conhecimentos e habilidades para que as pessoas gerenciem sua saúde. Controle. Aumenta o controle das pessoas sobre os determinantes de sua saúde. Participação. Incentiva o envolvimento ativo nas decisões que afetam a saúde. Equidade. Busca reduzir desigualdades em saúde através da ação comunitária. Importância do empoderamento na nova promoção da saúde. Mudança de paradigma. Passa de uma abordagem top-down para uma abordagem participativa. Sustentabilidade. Promove mudanças mais duradouras ao envolver ativamente a comunidade. Contextualização. Permite soluções mais adequadas às realidades locais. Responsabilidade compartilhada. Distribui a responsabilidade pela saúde entre indivíduos, comunidades e instituições. Estratégias para promover o empoderamento. Educação em saúde. Fornecimento de informações claras e acessíveis. Desenvolvimento de habilidades. Capacitação para tomada de decisões e ações em saúde. Criação de oportunidades. Estabelecimento de espaços para participação comunitária. Apoio institucional. Políticas que favoreçam a autonomia e participação. Desafios do empoderamento. Desigualdades sociais. Podem limitar a capacidade de ação de certos grupos. Resistência institucional. Algumas instituições podem resistir à redistribuição de poder. Complexidade dos problemas de saúde. Nem sempre é fácil para indivíduos abordar questões sistêmicas. Necessidade de recursos. O processo de empoderamento pode requerer investimentos significativos. Relação com outros conceitos da nova promoção da saúde. Intersetorialidade. Complementa o empoderamento ao envolver diversos setores na promoção da saúde. Participação social. É um componente essencial do empoderamento. Equidade. O empoderamento busca reduzir disparidades em saúde. Sustentabilidade. Ações empoderadas tendem a ser mais sustentáveis a longo prazo. Conclusão. O empoderamento é um princípio central na nova promoção da saúde, representando uma mudança significativa na forma como abordamos questões de saúde pública. Ao dar às pessoas e comunidades o poder de agir sobre sua própria saúde, o empoderamento não apenas melhora os resultados de saúde, mas também fortalece a cidadania e a democracia. Este conceito reconhece que a saúde é influenciada por uma ampla gama de fatores sociais e que as soluções mais eficazes vêm frequentemente das próprias comunidades afetadas. Pergunta 6. Este período consiste no intervalo entre a infecção inicial e o surgimento dos primeiros sinais ou sintomas. Em algumas doenças, este período é sempre o mesmo, em outras, ele pode variar consideravelmente. Assinale a alternativa correta em relação ao período explicado anteriormente. A. Período prodrômico. B. Período de doença. C. Período de incubação. D. Período de convalescência. I. Período de declínio. User. Claude. A alternativa correta que corresponde ao período descrito na pergunta é C. Período de incubação. Vamos explorar mais detalhadamente este conceito e sua importância na compreensão da história natural das doenças. Definição do período de incubação. O período de incubação é o intervalo de tempo entre a exposição inicial a um agente infeccioso e o aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas da doença. Um estágio crucial na progressão de doenças infecciosas. Variável dependendo da doença específica e de fatores relacionados ao hospedeiro. Características do período de incubação. Duração. Pode variar de horas a anos, dependendo da doença. Assintomático. Durante este período, o indivíduo geralmente não apresenta sintomas. Potencial de transmissão. Em algumas doenças, o indivíduo pode ser contagioso mesmo durante este período. Importância epidemiológica. Fundamental para entender a disseminação de doenças e planejar medidas de controle. Exemplos de períodos de incubação. Gripe comum, 1-4 dias. Covid-19, 2-14 dias, média de 5 a 6 dias. Sarampo, 7-14 dias. Hepatite B, 45-180 dias. HIV/AIDS, pode variar de semanas a anos. Importância do período de incubação.
Controle de doenças. Ajuda a determinar períodos de quarentena e isolamento. Rastreamento de contatos. Essencial para identificar potenciais casos em surtos. Diagnóstico. Auxilia os profissionais de saúde na interpretação de sintomas e no timing de testes. Prevenção. Informa estratégias de prevenção e intervenção precoce. Pesquisa. Crucial para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Fatores que influenciam o período de incubação. Tipo de patógeno. Vírus, bactérias, parasitas têm diferentes velocidades de replicação. Carga do patógeno. A quantidade de organismos infecciosos na exposição inicial. Via de transmissão. Como o patógeno entra no corpo, respiratória, digestiva, etc. Estado imunológico do hospedeiro. A resposta imune do indivíduo pode afetar a duração. Fatores genéticos. Algumas pessoas podem ser mais suscetíveis ou resistentes. Diferenciação de outros períodos. É importante distinguir o período de incubação de outros estágios da doença. Período prodrômico. Segue o período de incubação. Sintomas iniciais, geralmente inespecíficos. Período de doença. Fase sintomática completa da doença. Período de convalescência. Fase de recuperação após a fase aguda da doença. Período de declínio. Quando os sintomas começam a diminuir. Aplicações práticas. Saúde pública. Determina a duração de medidas de isolamento e quarentena. Clínica médica. Auxilia no diagnóstico e previsão do curso da doença. Epidemiologia. Fundamental para a modelagem de surtos e epidemias. Viagens internacionais. Informa políticas de triagem e restrições de viagem. Conclusão. O período de incubação é um conceito fundamental na compreensão da dinâmica das doenças infecciosas. Seu conhecimento é crucial para profissionais de saúde, epidemiologistas e formuladores de políticas públicas. Entender este período permite uma resposta mais eficaz a surtos, melhora as estratégias de prevenção e controle de doenças, e contribui significativamente para a proteção da saúde pública. Pergunta 7. Para que uma doença se perpetue, é necessária a existência de uma fonte contínua do organismo causador da doença. Essa fonte pode ser um organismo vivo ou um objeto inanimado que fornece ao patógeno as condições adequadas de sobrevivência e multiplicação, assim como a oportunidade de ser transmitido. Essa fonte é chamada de reservatório de infecção. Assinale a alternativa incorreta em relação ao reservatório inanimado. A. Os dois principais reservatórios inanimados de doenças infecciosas são a água e o solo. B. O solo contém patógenos, como os fungos, que causam micoses, incluindo as tíneas e as infecções sistêmicas. C. A água contaminada por fezes de seres humanos e de outros animais é um reservatório para diversos patógenos, especialmente aqueles responsáveis por doenças gastrointestinais. D. Outros reservatórios inanimados são os alimentos preparados ou armazenados de modo inadequado. I. Tanto animais domésticos quanto silvestres podem ser reservatórios vivos de micro-organismos que causam doenças em seres humanos. User. Claude. A alternativa incorreta em relação ao reservatório inanimado é: e tanto animais domésticos quanto silvestres podem ser reservatórios vivos de micro-organismos que causam doenças em seres humanos. Vamos analisar por que esta alternativa está incorreta e explorar mais detalhadamente o conceito de reservatórios de infecção, com foco nos reservatórios inanimados. Explicação da alternativa incorreta. A alternativa I está incorreta porque ela se refere a reservatórios vivos, animais, não a reservatórios inanimados. Embora a afirmação seja verdadeira em si, ela não se encaixa no contexto da pergunta sobre reservatórios inanimados. Conceito de reservatório de infecção. Um reservatório de infecção é uma fonte contínua de agentes infecciosos. Um ambiente onde o patógeno pode sobreviver, potencialmente, se multiplicar. Pode ser animado, vivo, ou inanimado, não vivo. Reservatórios inanimados. Os reservatórios inanimados são objetos ou substâncias não vivas que podem abrigar e transmitir patógenos. Vamos analisar os principais tipos. Água. Principal reservatório para muitas doenças de transmissão hídrica. Exemplos de patógenos: Vibrio cholerae, cólera, Giardia lamblia, vírus da hepatite A. Importância: fonte de contaminação através de consumo direto ou uso em preparação de alimentos. Solo.
Abriga diversos micro-organismos, incluindo bactérias e fungos. Exemplos: Clostridium tetani, tétano, fungos causadores de micoses. Relevância: importante em infecções por contato direto ou inalação de esporos. Alimentos: podem se tornar reservatórios quando contaminados ou mal armazenados. Patógenos comuns: Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Impacto: fonte frequente de surtos de intoxicação alimentar. Fomites: objetos inanimados que podem estar contaminados e transmitir patógenos. Exemplos: maçanetas, teclados, equipamentos médicos. Importância: crucial em ambientes hospitalares e comunitários. Características dos reservatórios inanimados. Persistência: alguns patógenos podem sobreviver por longos períodos em reservatórios inanimados. Variabilidade: a sobrevivência do patógeno depende das condições ambientais, temperatura, umidade, pH. Potencial de contaminação cruzada: podem servir como ponte entre diferentes hospedeiros. Importância em saúde pública. Controle de doenças: identificar e gerenciar reservatórios inanimados é crucial para prevenir surtos. Saneamento: melhoria no tratamento de água e manejo de resíduos reduz riscos de doenças. Segurança alimentar: práticas adequadas de manipulação e armazenamento de alimentos previnem contaminações. Prevenção de infecções hospitalares: desinfecção de superfícies e equipamentos é essencial. Estratégias de prevenção e controle. Tratamento de água: cloração, filtração, fervura. Manejo do solo: práticas agrícolas seguras, controle de erosão. Segurança alimentar: boas práticas de manipulação, armazenamento adequado, AC. Desinfecção de superfícies: uso de produtos químicos apropriados, especialmente em ambientes de saúde. Conclusão: o entendimento dos reservatórios inanimados é fundamental para o controle e prevenção de doenças infecciosas. Estes reservatórios desempenham um papel crucial na manutenção e transmissão de patógenos no ambiente. Estratégias eficazes de saúde pública devem considerar não apenas os hospedeiros vivos, mas também esses reservatórios não vivos, para uma abordagem abrangente no controle de doenças infecciosas. Pergunta 8. A patogenicidade é a capacidade de um organismo em causar doença por meio da superação das defesas do hospedeiro, ao passo que a virulência é o grau de patogenicidade. Para causar doenças, a maioria dos patógenos deve obter o acesso ao hospedeiro, aderir-se aos tecidos, penetrar ou escapar das defesas e danificar os tecidos do hospedeiro. Desta forma, assinale a alternativa incorreta de porta de entrada. A. Nas membranas mucosas, muitas bactérias e vírus têm acesso ao corpo pela penetração das membranas mucosas que revestem os tratos respiratório, gastrointestinal, urogenital e a conjuntiva. B. Alguns micróbios podem ter acesso ao corpo através de aberturas na pele, como folículos pilosos e ductos sudoríparos. As larvas de ancilóstomo podem perfurar a pele intacta. C. Na via parenteral, pode ocorrer por perfurações, injeções, mordidas, cortes, ferimentos, cirurgias e rompimento da pele ou das membranas mucosas por edemas ou ressecamentos, estabelecendo assim as vias parenterais. D. Os vírus que causam hepatites e as bactérias que causam tétano podem ser transmitidos parenteralmente. E o trato respiratório é a porta de entrada mais rara e dificilmente utilizada pelos micro-organismos infecciosos. Micróbios são inalados para dentro da cavidade nasal ou da boca em gotículas de umidade e partículas de pó. User. Claude. A alternativa incorreta em relação às portas de entrada de patógenos é: e o trato respiratório é a porta de entrada mais rara e dificilmente utilizada pelos micro-organismos infecciosos. Micróbios são inalados para dentro da cavidade nasal ou da boca em gotículas de umidade e partículas de pó. Esta afirmação está incorreta porque o trato respiratório é, na verdade, uma das portas de entrada mais comuns e frequentemente utilizadas por micro-organismos infecciosos. Vamos analisar em detalhes as portas de entrada dos patógenos e a importância do trato respiratório nesse contexto. Portas de entrada de patógenos. Trato respiratório. É uma das portas de entrada mais comuns e importantes. Exemplos de patógenos: vírus influenza, SARS-CoV-2, Mycobacterium tuberculosis. Mecanismo: inalação de gotículas respiratórias ou aerossóis contendo patógenos.
Importância: fundamental na transmissão de muitas doenças infecciosas, especialmente as respiratórias. Membranas mucosas. Incluem o trato respiratório, gastrointestinal, urogenital e conjuntiva. Exemplos: norovírus, gastrointestinal, Chlamydia trachomatis, urogenital. Mecanismo: penetração direta através das mucosas. Pele. Pode ser penetrada através de aberturas naturais ou lesões. Exemplos: Staphylococcus aureus, folículos pilosos, larvas de ancilóstomo, pele intacta. Mecanismo: penetração direta ou através de microlesões. Via parenteral. Entrada direta na corrente sanguínea ou tecidos. Exemplos: HIV, vírus da hepatite B, Clostridium tetani. Mecanismo: injeções, ferimentos, mordidas, cirurgias. Importância do trato respiratório como porta de entrada. Alta exposição. Respiramos constantemente, expondo-nos continuamente a patógenos no ar. Grande superfície. Os pulmões têm uma área de superfície extensa, aumentando a chance de contato com patógenos. Barreira física limitada. Comparado à pele, o trato respiratório tem barreiras físicas menos robustas. Umidade e temperatura. Condições ideais para muitos micro-organismos sobreviverem e se multiplicarem. Facilidade de transmissão. Doenças respiratórias são facilmente transmitidas por aerossóis e gotículas. Exemplos de doenças transmitidas pelo trato respiratório: gripe, influenza, Covid-19, tuberculose, pneumonia, sarampo, coqueluche. Mecanismos de defesa do trato respiratório. Apesar de ser uma porta de entrada comum, o trato respiratório possui mecanismos de defesa. Muco e cílios capturam e removem partículas e micro-organismos. Reflexo da tosse, expele patógenos e irritantes. Imunidade local, presença de células imunes e anticorpos nas mucosas. pH ácido, na cavidade nasal, cria um ambiente hostil para alguns patógenos. Implicações para a saúde pública. Medidas preventivas, uso de máscaras, ventilação adequada, distanciamento social. Vacinação. Muitas vacinas visam prevenir doenças transmitidas por via respiratória. Educação em saúde, importância da higiene respiratória e etiqueta da tosse. Vigilância epidemiológica, monitoramento de doenças respiratórias para controle de surtos. Conclusão: o trato respiratório é, de fato, uma das portas de entrada mais importantes e frequentemente utilizadas por micro-organismos patogênicos. Sua relevância na transmissão de doenças infecciosas é crucial, especialmente em contextos de saúde pública e epidemiologia. Compreender a importância do trato respiratório como porta de entrada é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e controle de doenças infecciosas. Pergunta 9. Em relação à fagocitose, assinale a alternativa que conceitua, adequadamente, a sua ação. A. Consiste na ingestão de micro-organismos ou outras substâncias por uma célula. Aqui, a fagocitose é discutida como um meio pelo qual as células do corpo humano se opõem à infecção como parte da segunda linha de defesa. B. A fagocitose tem as seguintes funções: destruir o agente causador, se possível, e removê-lo do corpo com os seus derivados. Caso a destruição não seja possível, limitar os efeitos no corpo. C. A fagocitose consiste em uma variedade de fases microbianas que têm como alvos patógenos específicos. D. A fagocitose é a base da imunidade celular. Essa forma de imunidade também é chamada de imunidade mediada por células fagocitadas. I. A fagocitose permite que o líquido intersticial derivado do plasma sanguíneo flua para dentro deles e não para fora, fagocitando a célula. User. Claude. A alternativa que conceitua adequadamente a ação da fagocitose é: A consiste na ingestão de micro-organismos ou outras substâncias por uma célula. Aqui, a fagocitose é discutida como um meio pelo qual as células do corpo humano se opõem à infecção como parte da segunda linha de defesa. Vamos explorar mais detalhadamente o conceito de fagocitose e sua importância no sistema imunológico. Conceito de fagocitose. A fagocitose é um processo celular fundamental que envolve a ingestão de partículas sólidas por células especializadas. É um mecanismo-chave na defesa do organismo contra patógenos.
Faz parte da resposta imune inata, atuando como uma segunda linha de defesa após as barreiras físicas. Células fagocitárias. As principais células que realizam fagocitose são neutrófilos, primeira linha de defesa celular contra infecções. Macrófagos, fagócitos de longa vida presentes em vários tecidos. Células dendríticas, importantes na apresentação de antígenos. Monócitos, precursores dos macrófagos no sangue. Processo de fagocitose. A fagocitose ocorre em várias etapas. Quimiotaxia, atração das células fagocitárias para o local da infecção. Adesão, o fagócito se liga ao patógeno ou partícula. Ingestão, a membrana celular envolve o patógeno, formando um fagossomo. Digestão, o fagossomo se funde com lisossomos, degradando o conteúdo. Eliminação, os restos digeridos são expelidos da célula. Importância da fagocitose. Defesa contra patógenos, elimina micro-organismos invasores. Remoção de debris, limpa células mortas e outros detritos celulares. Apresentação de antígenos, crucial para ativar a resposta imune adaptativa. Regulação da inflamação, ajuda a controlar o processo inflamatório. Fagocitose como segunda linha de defesa. Primeira linha, barreiras físicas, pele, mucosas. Segunda linha, fagocitose e outros mecanismos da imunidade inata. Terceira linha, imunidade adaptativa, linfócitos T e B. Mecanismos de reconhecimento. Os fagócitos reconhecem patógenos através de receptores de reconhecimento de padrões. PRS identificam padrões moleculares associados a patógenos, PMPS. Opsonização. Anticorpos ou complemento marcam patógenos para a fagocitose. Aprimoramento da fagocitose. A eficácia da fagocitose pode ser aumentada por sistema complemento, facilita a opsonização. Anticorpos, marcam patógenos para fagocitose, opsonização. Citocinas, ativam e direcionam células fagocitárias. Disfunções relacionadas à fagocitose. Imunodeficiências, defeitos na fagocitose aumentam a suscetibilidade a infecções. Doenças granulomatosas, formação de granulomas devido à fagocitose incompleta. Aterosclerose, fagocitose excessiva de lipídios por macrófagos. Aplicações clínicas. Diagnóstico, avaliação da função fagocitária em doenças imunológicas. Terapêutica, desenvolvimento de tratamentos que modulam a fagocitose. Vacinas, utilização do processo fagocitário para melhorar a resposta imune. Conclusão. A fagocitose é um mecanismo crucial na defesa do organismo contra patógenos e na manutenção da homeostase tissular. Como parte da segunda linha de defesa, ela desempenha um papel vital na resposta imune inata, atuando rapidamente contra invasores antes da ativação da imunidade adaptativa. Compreender a fagocitose é fundamental para o entendimento da imunologia e para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas em diversas condições médicas. Pergunta 10. São proteínas chamadas de imunoglobulinas, IG. As proteínas globulinas são compactas, relativamente, solúveis. São produzidas em resposta a um antígeno e podem reconhecer e se ligar a ele. Este conceito é referente ao A anticorpo, B antígeno, C imunoglobulina, D aminoácido e antídoto. Claude. A alternativa correta que corresponde à descrição fornecida é A anticorpo. Vamos explorar mais detalhadamente o conceito de anticorpos e sua importância no sistema imunológico. Definição de anticorpo. Anticorpos são proteínas especializadas do sistema imunológico, também conhecidas como imunoglobulinas, IG. Produzidas por células B, linfócitos B, em resposta a antígenos específicos. Capazes de reconhecer e se ligar a antígenos com alta especificidade. Estrutura dos anticorpos. Estrutura básica, forma de Y. Composição. 2 cadeias pesadas idênticas. 2 cadeias leves idênticas. Regiões. Região variável, Fab responsável pelo reconhecimento do antígeno. Região constante, FC determina as funções efetoras do anticorpo. Classes de anticorpos. Existem 5 classes principais de anticorpos. IgG, principal anticorpo no sangue e fluidos extracelulares. IgM,
Primeiro anticorpo produzido em resposta a uma infecção. IgA, predominante em secreções mucosas. IgE, envolvido em reações alérgicas e defesa contra parasitas. IgD, função menos compreendida, presente na superfície de células B. Funções dos anticorpos. Neutralização, bloqueiam patógenos ou toxinas. Opsonização, marcam patógenos para fagocitose. Ativação do complemento, iniciam a cascata do sistema complemento. Citotoxicidade dependente de anticorpo, direcionam células imunes para destruir células-alvo. Produção de anticorpos. Fase de reconhecimento, células B reconhecem antígenos. Ativação, células B são ativadas, frequentemente com a ajuda de células T. Diferenciação, células B se transformam em plasmócitos. Secreção, plasmócitos secretam anticorpos específicos. Especificidade dos anticorpos. Cada anticorpo é específico para um antígeno particular. Esta especificidade é determinada pela sequência de aminoácidos na região variável. Memória imunológica. Algumas células B se tornam células de memória. Estas permitem uma resposta mais rápida e eficaz em exposições subsequentes ao mesmo antígeno. Aplicações clínicas dos anticorpos. Diagnóstico. Testes sorológicos para detecção de doenças. Terapêutica. Anticorpos monoclonais para tratamento de várias doenças. Prevenção. Imunização passiva com anticorpos pré-formados. Pesquisa. Ferramenta essencial em muitas técnicas laboratoriais. Anticorpos versus antígenos. Anticorpos. Proteínas produzidas pelo sistema imune. Antígenos. Substâncias que estimulam a produção de anticorpos. Importância na imunidade adaptativa. Anticorpos são componentes-chave da imunidade humoral. Trabalham em conjunto com a imunidade celular, mediada por células T. Desafios e avanços. Engenharia de anticorpos. Desenvolvimento de anticorpos terapêuticos mais eficazes. Imunoterapia. Uso de anticorpos no tratamento de câncer e doenças autoimunes. Vacinas. Desenvolvimento de vacinas que induzem produção eficiente de anticorpos. Conclusão. Os anticorpos são componentes cruciais do sistema imunológico, oferecendo proteção específica contra uma vasta gama de patógenos e substâncias nocivas. Sua capacidade de reconhecer e se ligar especificamente a antígenos torna-os fundamentais não apenas para a defesa do organismo, mas também para diversas aplicações médicas e científicas. O entendimento dos anticorpos é essencial para o avanço da imunologia, o desenvolvimento de terapias e o diagnóstico de doenças. Pergunta 1. A história é importante para a vida do ser humano, a fim de conhecer o passado, o presente e imaginar como será o futuro. Na ciência não é diferente. A história das doenças colabora, em muitos aspectos, como prevenção e tratamento. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa que não fornece característica e importância sobre a história natural da doença. A. É a relação entre agente patogênico, o suscetível e o ambiente. B. Período epidemiológico e o período que corresponde à doença. C. É o estudo do fator genético do micro-organismo. D. Fatores ligados aos organismos de uma pessoa que pode levá-la a desenvolver a doença. E é todo o caminho que o agente patogênico percorre até o desenvolvimento da doença. Claude. Com base nas informações fornecidas, a alternativa que não fornece uma característica ou importância correta sobre a história natural da doença é C. É o estudo do fator genético do micro-organismo. Vamos analisar em detalhes por que esta alternativa é incorreta e explorar o conceito de história natural da doença. Explicação da alternativa incorreta. A alternativa C é incorreta porque o estudo do fator genético do micro-organismo, embora importante em microbiologia e epidemiologia, não é uma característica definidora da história natural da doença. A história natural da doença é um conceito mais amplo que abrange todo o processo de desenvolvimento da doença, desde antes da infecção até sua resolução. Conceito de história natural da doença. A história natural da doença refere-se ao curso de uma doença desde seu início até sua resolução, sem intervenção médica. Este conceito inclui interação entre o agente patogênico, o hospedeiro suscetível e o ambiente. Período pré-patogênico e patogênico da doença. Fatores que influenciam o desenvolvimento e progressão da doença.
O caminho completo que o agente patogênico percorre no hospedeiro. Componentes da história natural da doença. Período pré-patogênico. Interação inicial entre agente, hospedeiro e ambiente. Fatores de risco e predisposição. Período patogênico. Estágio subclínico. Alterações bioquímicas sem sintomas visíveis. Estágio clínico. Manifestação de sinais e sintomas. Desfecho. Recuperação, cronicidade ou óbito. Importância da história natural da doença. Prevenção. Identificação de pontos de intervenção para prevenir o desenvolvimento da doença. Diagnóstico precoce. Compreensão das fases iniciais da doença para detecção precoce. Planejamento de tratamento. Orientação para abordagens terapêuticas em diferentes estágios. Prognóstico. Previsão do curso provável da doença. Saúde pública. Base para estratégias de controle e prevenção em nível populacional. Fatores que influenciam a história natural da doença. Agente patogênico, virulência, patogenicidade, dose infectante. Hospedeiro, estado imunológico, idade, genética, comorbidades. Ambiente, condições socioeconômicas, clima, exposição a outros patógenos. Aplicações práticas. Desenvolvimento de vacinas, baseado no entendimento da interação patógeno-hospedeiro. Programas de triagem, identificação de doenças em estágios pré-clínicos. Políticas de saúde pública, implementação de medidas preventivas baseadas no conhecimento da história natural. Pesquisa médica, direcionamento de estudos para pontos críticos no desenvolvimento da doença. Limitações do conceito. Nem todas as doenças seguem um padrão previsível. Intervenções médicas podem alterar significativamente o curso natural da doença. Doenças crônicas e multifatoriais podem ter histórias naturais complexas e variáveis. Conclusão. A história natural da doença é um conceito fundamental em epidemiologia e saúde pública. Ela fornece uma estrutura para entender como as doenças se desenvolvem e progridem, desde a exposição inicial até o desfecho final. Este conhecimento é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. Embora o estudo genético dos micro-organismos seja importante em outros contextos, ele não é um componente definidor da história natural da doença em si. Pergunta 2. O controle de doenças no Brasil envolve educação sanitária e vacinação, e são feitas diversas campanhas no país, pois o controle sai muito mais barato para os cofres públicos do que o tratamento do indivíduo acometido da enfermidade. Com base em seus conhecimentos, assinale a alternativa que indica o que é uma doença descendente. A. Doenças persistentes. B. Doenças que foram reintroduzidas. C. Doenças novas. D. Doenças que estão em declínio. I. Doenças reemergentes. User. Claude. A alternativa correta que indica o que é uma doença descendente é D. Doenças que estão em declínio. Vamos explorar mais detalhadamente o conceito de doenças descendentes e o contexto mais amplo das tendências de doenças em saúde pública. Doenças descendentes. Definição: são doenças cuja incidência, prevalência ou mortalidade está diminuindo ao longo do tempo. Características: redução consistente nos números de casos. Diminuição da gravidade ou impacto na população. Geralmente resultado de intervenções de saúde pública bem-sucedidas. Exemplos: poliomielite em muitas partes do mundo. Varíola, erradicada globalmente. Sarampo em países com altas taxas de vacinação. Fatores que contribuem para o declínio de doenças. Vacinação, programas de imunização eficazes. Melhorias sanitárias, acesso à água potável e saneamento básico. Educação em saúde, conscientização sobre prevenção e higiene. Avanços médicos, melhores tratamentos e diagnósticos. Vigilância epidemiológica, detecção precoce e controle de surtos. Políticas de saúde pública, implementação de medidas preventivas em larga escala. Importância do controle de doenças. Custo-efetividade. Prevenção é geralmente mais barata que tratamento. Redução da carga de doenças, melhora a qualidade de vida da população. Produtividade econômica. População mais saudável é mais produtiva. Equidade em saúde, reduz disparidades de saúde entre diferentes grupos. Outros tipos de tendências de doenças. Doenças emergentes.
novas doenças ou novas variantes de doenças conhecidas. Exemplo, Covid-19. Doenças reemergentes. Doenças que ressurgem após um período de declínio. Exemplo, tuberculose resistente a medicamentos. Doenças persistentes. Mantém uma presença constante na população. Exemplo, gripe sazonal. Doenças erradicadas. Eliminadas globalmente. Exemplo, varíola. Desafios no controle de doenças. Resistência antimicrobiana. Diminui a eficácia de tratamentos. Mudanças climáticas. Alteram padrões de distribuição de doenças. Globalização. Facilita a rápida disseminação de patógenos. Hesitação vacinal. Reduz a cobertura de imunização. Desigualdades socioeconômicas. Afetam o acesso a cuidados de saúde. Estratégias para manter o declínio de doenças. Manutenção de altas taxas de vacinação. Previne ressurgimento de doenças controláveis por vacinas. Vigilância contínua. Monitora tendências e detecta precocemente surtos. Pesquisa e desenvolvimento. Busca por novos métodos de prevenção e tratamento. Cooperação internacional. Coordena esforços globais de controle de doenças. Educação continuada. Mantém a população informada sobre práticas de saúde. Conclusão. As doenças descendentes representam um sucesso significativo em saúde pública, demonstrando a eficácia de intervenções como vacinação, melhorias sanitárias e educação em saúde. No entanto, é crucial manter a vigilância e os esforços de controle, pois muitas doenças podem ressurgir se as medidas preventivas forem relaxadas. O entendimento das tendências das doenças, incluindo as descendentes, é fundamental para o planejamento e implementação de políticas de saúde pública eficazes e sustentáveis. Pergunta 3. A capacidade de produzir doenças depende de uma variedade de fatores, como a rapidez e o grau do dano tecidual causado pela multiplicação do agente e o fato de que esse possa produzir uma toxina específica. Chamamos a capacidade do agente infeccioso de produzir doenças de A. Patogenicidade. B. Infectividade. C. Virulência. D. Infecção. E. Vulnerabilidade. User. Claude. A alternativa correta que descreve a capacidade do agente infeccioso de produzir doenças é a patogenicidade. Vamos explorar mais detalhadamente o conceito de patogenicidade e outros termos relacionados importantes na microbiologia e epidemiologia. Patogenicidade. Definição: é a capacidade de um agente infeccioso, micro-organismo, de causar doença em um hospedeiro. Características: refere-se à habilidade qualitativa de produzir doença. Varia entre diferentes espécies de micro-organismos e até entre cepas da mesma espécie. Fatores que influenciam: capacidade de invadir tecidos, produção de toxinas, habilidade de evadir o sistema imunológico do hospedeiro. Outros conceitos relacionados: virulência. Definição: grau de patogenicidade de um agente infeccioso. Característica: medida quantitativa da severidade da doença. Exemplo: 2 patógenos podem causar a mesma doença, mas um pode ser mais virulento, causando sintomas mais graves. Infectividade. Definição: capacidade de um patógeno de estabelecer uma infecção. Característica: refere-se à facilidade com que o micro-organismo invade e se estabelece no hospedeiro. Exemplo: alguns vírus são altamente infecciosos, mas nem sempre causam doenças graves. Infecção. Definição: entrada e multiplicação de um agente infeccioso no hospedeiro. Característica: nem toda infecção resulta em doença, algumas podem ser assintomáticas. Vulnerabilidade. Definição: suscetibilidade do hospedeiro à infecção ou doença. Característica: depende de fatores do hospedeiro como idade, estado imunológico, nutrição, etc. Fatores que afetam a patogenicidade. Fatores do patógeno: capacidade de adesão aos tecidos do hospedeiro, produção de enzimas que facilitam a invasão, síntese de toxinas, mecanismos de evasão do sistema imune, fatores do hospedeiro, estado imunológico, integridade das barreiras físicas, pele, mucosas, presença de receptores específicos para o patógeno, genética do hospedeiro, fatores ambientais, condições que favorecem a sobrevivência e multiplicação do patógeno.
Exposição a outros agentes que podem alterar a suscetibilidade do hospedeiro. Importância na saúde pública e medicina. Desenvolvimento de vacinas. Baseia-se no entendimento da patogenicidade para criar imunização eficaz. Estratégias de tratamento. O conhecimento da patogenicidade orienta a escolha de antibióticos e outras terapias. Controle de infecções. Medidas de prevenção são baseadas na compreensão de como os patógenos causam doenças. Vigilância epidemiológica. Monitoramento de patógenos emergentes e sua capacidade de causar doenças. Métodos de estudo da patogenicidade. Estudos in vitro. Análise do comportamento do patógeno em culturas celulares. Modelos animais. Testes em animais para entender a progressão da doença. Estudos moleculares. Identificação de genes e proteínas associados à patogenicidade. Estudos epidemiológicos. Análise de padrões de doença em populações. Conclusão. A patogenicidade é um conceito central na compreensão de como os micro-organismos causam doenças. Ela está intimamente relacionada, mas é distinta de outros conceitos como virulência e infectividade. O entendimento da patogenicidade é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. Na saúde pública e na medicina clínica, este conhecimento é fundamental para o manejo de surtos, o desenvolvimento de novas terapias e a implementação de medidas de controle de infecções. Pergunta 4. Na prevenção secundária, as medidas que correspondem ao primeiro nível de prevenção, diagnóstico precoce, de acordo com o modelo de Leavel e Clark, são: a. Imunização, rastreamento de casos na comunidade, determinação da história natural da doença. B. Higiene pessoal, exames individuais periódicos, reabilitação. C. Isolamento para evitar a propagação da doença, rastreamento de casos na comunidade, exames periódicos individuais. D. Isolamento, vacinação, campanhas de saúde. I. Alimentação adequada, controle de vetores, imunização e proteção contra riscos ocupacionais. User. Claude. A alternativa correta que corresponde às medidas do primeiro nível de prevenção secundária, diagnóstico precoce, de acordo com o modelo de Leavel e Clark, é: C. Isolamento para evitar a propagação da doença, rastreamento de casos na comunidade, exames periódicos individuais. Vamos explorar em detalhes o modelo de Leavel e Clark e os níveis de prevenção. Modelo de Leavel e Clark. Este modelo, também conhecido como história natural da doença, divide a prevenção em 3 níveis. Prevenção primária, antes da ocorrência da doença. Prevenção secundária, durante o estágio inicial da doença. Prevenção terciária, após o estabelecimento da doença. Prevenção secundária. A prevenção secundária visa detectar e tratar precocemente as doenças, reduzindo sua gravidade e duração. Ela é dividida em 2 níveis. Primeiro nível, diagnóstico precoce. Objetivo: identificar a doença o mais cedo possível. Medidas: A. Rastreamento de casos na comunidade. B. Exames periódicos individuais. C. Isolamento para evitar a propagação da doença, em casos infecciosos. Segundo nível, tratamento precoce. Objetivo: intervir rapidamente para evitar a progressão da doença. Medidas: tratamento adequado e imediato. Detalhamento das medidas de diagnóstico precoce. Rastreamento de casos na comunidade. Definição: busca ativa de casos em populações aparentemente saudáveis. Exemplos: campanhas de detecção de hipertensão, diabetes, câncer de mama. Exames periódicos individuais. Definição: avaliações regulares de saúde em indivíduos assintomáticos. Exemplos: check-ups anuais, exames de rotina. Isolamento para evitar a propagação da doença. Definição: separação de indivíduos infectados para prevenir transmissão. Aplicação: principalmente em doenças infecciosas contagiosas. Importância da prevenção secundária. Reduz a morbimortalidade associada às doenças. Melhora o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes. Diminui custos de tratamento a longo prazo. Previne complicações e sequelas. Exemplos práticos de prevenção secundária: mamografias para detecção precoce de câncer de mama. Exames de Papanicolau para rastreamento de câncer cervical. Testes de glicemia para diagnóstico precoce de diabetes.
Medição regular da pressão arterial para a detecção de hipertensão. Desafios na implementação. Acesso equitativo aos serviços de saúde. Custos associados aos programas de rastreamento. Questões éticas relacionadas ao overdiagnosis e overtreatment. Adesão da população aos programas de rastreamento. Estratégias para melhorar a eficácia. Educação em saúde para aumentar a conscientização. Uso de tecnologias para ampliar o alcance do rastreamento. Treinamento contínuo dos profissionais de saúde. Políticas públicas que facilitem o acesso aos serviços de diagnóstico. Diferenciação das outras alternativas. A alternativa A mistura medidas de prevenção primária, imunização, com secundária. A alternativa B inclui reabilitação, que é parte da prevenção terciária. A alternativa D inclui vacinação, que é prevenção primária. A alternativa E lista medidas de prevenção primária. Conclusão. A prevenção secundária, especialmente o diagnóstico precoce, é crucial para o controle efetivo de muitas doenças. As medidas de rastreamento, exames periódicos e isolamento, quando aplicável, formam a base deste nível de prevenção. Compreender e implementar corretamente estas estratégias é fundamental para melhorar os resultados de saúde em nível individual e populacional. O modelo de Leavel e Clark continua sendo uma ferramenta valiosa para estruturar abordagens abrangentes de prevenção em saúde pública.